História 1. A estrada sem fim. Era uma noite sem nuvens e o vento frio fazia as árvores sussurrarem. Você dirige por uma estrada isolada, sem casas ou luzes ao redor, apenas o som do motor e o farol iluminando a neblina à frente. Ao longe, uma luz tênue aparece. Você pensa ser uma casa, mas quando chega mais perto, percebe que não há estrada que leve até ela. A luz flutua sozinha, pairando sobre o campo. Um sentimento de curiosidade e medo se mistura. Você decide seguir a estrada, mas cada curva parece levá-lo de volta ao mesmo ponto. O relógio do carro mostra horas que não passam e a estrada parece interminável. Pequenos sinais começam a aparecer. Árvores com marcas estranhas, objetos esquecidos à beira da estrada, sombras que se movem fora do campo de visão. Então você vê uma figura na estrada, alta, imóvel, observando você. Quando diminui a velocidade, a figura some, mas a sensação de ser seguido cresce. Sons de passos ecoam atrás do carro, mas quando você olha pelo retrovisor, não há ninguém. A estrada continua, sempre a mesma, até que a luz da lua revela outra figura, ainda mais próxima. Você pisa no acelerador, mas o carro parece não responder totalmente, como se a estrada tivesse vontade própria. A cada curva, a sensação de estar preso aumenta. Você tenta sair da estrada, mas os caminhos desaparecem. O vento traz sussurros quase humanos, chamando pelo seu nome. No fim, o carro para sozinho. Você desce, mas a estrada se estende infinitamente à frente. Cada passo que você dá parece levá-lo para o mesmo lugar. E ali, no silêncio, você percebe que a estrada nunca teve fim, e talvez você também não tenha saída. História 2. O quarto do andar de cima. Você se muda para uma casa antiga, cheia de charme, mas também de cantos escuros. No primeiro dia, tudo parece normal, até que percebe que o quarto do andar de cima permanece trancado, mesmo sem fechadura. À noite, sons estranhos vêm do quarto, arranhões suaves, passos lentos e um sussurro que parece repetir seu nome. Ao abrir a porta, encontra um quarto vazio, exceto por um velho espelho coberto de poeira. O reflexo no espelho começa a mudar. Pequenas figuras aparecem por trás de você, sombras de crianças que parecem brincar silenciosamente. Cada vez que você se afasta, elas desaparecem, mas deixam risadinhas suaves que ecoam pelo quarto. Durante dias você tenta ignorar o quarto, mas os sussurros ficam mais insistentes. Objetos desaparecem e reaparecem em lugares diferentes. À noite, o espelho mostra cenas de sua própria vida, mas com detalhes que nunca aconteceram. Um dia, você decide enfrentar o quarto. Ao abrir a porta, percebe que o ar está gelado e uma das figuras se aproxima lentamente. Ela não tem rosto, apenas uma sombra que parece se esticar e se mover conforme seus pensamentos. Você tenta sair, mas a porta se fecha sozinha. Então, o espelho brilha com uma luz fraca, e você percebe que o reflexo não é mais o seu. É a figura agora, e você está do outro lado. Desde então, ninguém mais entra naquele quarto. Mas à noite, os sussurros continuam, e algumas pessoas dizem ouvir passos subindo as escadas, mesmo que a casa esteja vazia. Na Rua Segundo. História 3. O Bosque dos Sussurros. Existe um bosque que os moradores evitam por causa das histórias antigas sobre desaparecimentos e vozes estranhas. Uma noite você decide atravessá-lo, ignorando os avisos. Ao entrar, o ar fica mais frio e a luz da lua mal atravessa as árvores densas. Cada passo no chão coberto de folha seca ecoa, mas logo percebe que há outros sons. Passos leves, como se alguém estivesse andando ao seu lado, mas invisível. Enquanto caminha, encontra símbolos estranhos esculpidos nas árvores e pequenas pegadas que não parecem humanas. Um sussurro baixo, quase musical, começa a seguir você, chamando pelo seu nome, e você sente a presença de olhos observando em cada sombra. À medida que avança, o bosque se torna mais denso, e os caminhos parecem se mover sozinhos. Cada árvore que você passa se inclina de forma estranha, como se estivesse viva. De repente, uma figura aparece à distância, alta, coberta de sombras, sem rosto. Você tenta correr, mas o caminho parece se alongar infinitamente. As vozes aumentam, formando palavras que você não consegue compreender completamente. No ponto mais profundo do bosque, você encontra uma clareira. Um círculo de pedras brilha levemente, e no centro há uma sombra que parece absorver a luz. O medo é tão intenso que você tenta gritar, mas apenas um sussurro sai. Quando finalmente consegue se mover, percebe que o bosque mudou. A saída desapareceu e você está cercado pelas vozes sussurrantes, que prometem nunca deixá-lo ir. E assim, o bosque permanece, silencioso durante o dia, mas vivo à noite, prontos para receber mais curiosos que se atrevem a entrar.
História 4. A casa no fim da rua. A casa no fim da rua sempre esteve vazia, mas uma luz bruxuleante surge nas janelas à noite. Você decide se aproximar. O portão range ao empurrá-lo, e o jardim parece ter crescido de forma desordenada, quase como se quisesse impedir sua entrada. Cada passo ecoa no caminho de pedra quebrada, e a madeira da varanda range sob seu peso. Ao abrir a porta, o ar cheira a mofo e algo mais. Um cheiro metálico, quase sanguíneo. O hall principal é escuro, exceto por uma luz fraca que se move de um cômodo para outro. Ao seguir, percebe que os cômodos mudam de tamanho e forma, paredes distorcem e portas aparecem onde antes não existiam. Sussurros vagos ecoam pelo corredor, chamando seu nome, mas quando olha, não há ninguém. Objetos antigos se mexem levemente. Livros caem distantes sem motivo. Quadros nas paredes parecem observá-lo, com olhos que brilham por um instante antes de se apagar. No andar de cima, quartos fechados murmuram segredos e sombras alongam-se pelas paredes. Um espelho reflete figuras que não estão presentes na sala. Você sente que está sendo guiado para algo, mas não sabe se deseja encontrar. Ao final, um corredor leva a um cômodo com janelas quebradas. Lá fora, a lua está invisível e a casa parece respirar. Você percebe que, ao tentar sair, o hall principal reaparece à sua frente. A casa não quer que você vá embora. Ela quer companhia eterna. Horrors. História 5. O elevador do pânico. O elevador de um prédio antigo não funciona há anos, mas à noite, seu porta se abre sozinha. O interior é pequeno, iluminado apenas por lâmpadas que piscam. Você entra e aperta um andar qualquer. A porta se fecha, mas o elevador não se move. Um zumbido baixo preenche o ambiente, e o painel mostra números de andares que não existem. Cada parada revela um cenário diferente. Corredores com paredes rachadas, salas vazias e sombras que se projetam nas portas. Sons de passos acompanham cada movimento do elevador, mas você percebe que não está sozinho. À medida que o elevador sobe, portas se abrem para lugares impossíveis. Um jardim escuro, um quarto inundado de neblina, uma biblioteca cheia de livros antigos. Vozes sussurram histórias de pessoas que nunca retornaram. O painel muda sozinho, mostrando números que não fazem sentido. Você tenta abrir as portas, mas encontram apenas paredes frias. Um frio intenso percorre seu corpo, e cada parada aumenta a sensação de claustrofobia e desorientação. Quando finalmente tenta sair, percebe que o elevador não está mais no prédio. Ele flutua em um espaço indefinido, cercado por sombras que parecem absorver a luz. O zumbido cresce, tornando impossível distinguir a realidade do pesadelo. Carro de Gaume. História 6. O trem fantasma. Na estação deserta, um trem surge na plataforma à meia-noite. Não há ninguém para comprar bilhete e as portas se abrem com um rangido metálico. Ao entrar, os vagões estão vazios, exceto por uma sensação de presença constante. Cada assento guarda uma sombra e janelas refletem rostos que desaparecem ao piscar. O ar é frio e úmido, e o som dos trilhos é irregular, quase como se o trem estivesse vivo. À medida que o trem avança, cenas de passageiros desaparecidos aparecem nos reflexos. Pessoas sentadas, olhando para você, imóveis, silenciosas. Cada vagão parece transportar uma época diferente, mas todos compartilham a mesma sensação de desespero. Você tenta sair, mas portas não respondem. O corredor se alonga infinitamente, e a luz do teto pisca, revelando figuras de passageiros que não existem. Um som metálico como correntes ecoa, acompanhando o ritmo do trem. No último vagão, uma sombra se aproxima lentamente, sem rosto, observando cada movimento. Você percebe que quanto mais tenta fugir, mais o trem acelera e se estende, engolindo o tempo e o espaço. Quando finalmente pisa fora, a estação desapareceu. O trem sumiu, mas o eco de rodas e gritos permanece, lembrando que algumas jornadas não têm fim. História 7. A boneca no armário. No sótão de uma casa antiga, encontra-se uma boneca de porcelana com olhos vidrados. Ela parece normal à luz do dia, mas à noite começa a aparecer em lugares diferentes, sempre observando silenciosamente. Ao abrir o armário, o ar torna-se frio e pesado.
A boneca está sentada sobre uma caixa antiga, e quando você se afasta, seus olhos parecem segui-lo. Um leve sussurro ecoa, repetindo padrões de risadas distorcidas. Dias depois, a boneca surge na mesa da cozinha, na cama e até no quintal. Cada vez que você tenta encará-la de perto, ela se move imperceptivelmente, sempre quando não olha. A sensação de ser observado cresce a cada noite. Uma noite, o armário se abre sozinho. A boneca não está mais no sótão, mas no chão, cercada por outros brinquedos quebrados que não estavam ali antes. Sussurros aumentam, formando palavras incompreensíveis. Ao tentar fugir, você percebe que cada porta da casa leva de volta ao sótão. A boneca permanece imóvel, mas seu olhar transmite algo que não pode ser descrito. A promessa de que você nunca mais estará sozinho. História 8. O quadro que chora. Em uma sala silenciosa, um quadro antigo retrata uma paisagem serena. Mas ao anoitecer, ele começa a sangrar lágrimas negras. O chão fica manchado e o cheiro metálico enche o ar. Quem observa por muito tempo vê o quadro se transformar. Figuras aparecem entre árvores, sombras caminham e pessoas são distorcidas como em um pesadelo. Cada mudança é imperceptível, mas profundamente perturbadora. O silêncio da sala é quebrado por sussurros suaves, narrando histórias trágicas. Cada palavra parece penetrar na mente de quem olha. Um frio percorre a espinha, e o reflexo no vidro mostra não a sala, mas um corredor antigo e sombrio. Ao tocar o quadro, você sente uma força puxando, e por um instante, o ambiente ao redor desaparece, substituído pelas cenas do quadro. O tempo parece parar, e figuras de dentro do quadro se aproximam, estendendo mãos que não existem na realidade. Quando finalmente recua, percebe que o quadro permanece imóvel, mas o eco de passos e lamentos continua, sugerindo que algo do mundo das sombras permaneceu com você.